Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos começar o capítulo sobre a estrutura de dados árvore. E nessa primeira aula nós vamos ver sobre as definições de árvore binária, as terminologias e as nomenclaturas, exatamente para nós padronizarmos o nosso vocabulário sobre este assunto. Vamos para a aula então? Então a definição de árvore, pessoal, segundo esse autor Drozedic, 2002, diz o seguinte, que é um tipo abstrato de dados que armazena elementos de forma hierárquica. Ou seja, ele cria uma hierarquia, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então a árvore binária, ou árvore de busca binária, ou árvore de pesquisa binária, ela é uma estrutura de dados onde todos os seus valores armazenados na sua subárvore à esquerda são menores do que um elemento V, que está em cima, e todos os valores armazenados na sua subárvore direita são maiores do que a raiz V. Ok, pessoal? Vou te mostrar isso na prática. Observação. Cada nó dessa sua estrutura, ele tem que ser atingível a partir da raiz, através de uma sequência única de arcos, ou seja, a árvore é uma estrutura que não tem ciclos. Beleza, pessoal? Aqui, então, é a nossa definição de árvore binária, ou seja, dado que eu tenho um determinado elemento, agora eu vou traduzir para você o que o Drozedic disse ali. Ele disse, então, que, dado que eu tenho um valor V, como por exemplo aqui esse Azinho aqui, ó, todo mundo que está à esquerda de A é menor do que ele, e todo mundo que está à direita de A é maior do que ele. Beleza, pessoal? Simplesmente assim. Então, por exemplo, com esse desenho eu posso falar o quê? Que F é maior do que C e E é menor do que C. Da mesma forma, o G ele é menor do que C, ó, porque é como se eu tivesse traçado uma reta aqui. Ó. Então, ele está à esquerda de C, logo G é menor do que C também. Aqui, então, nós temos uma representação de dentro do computador, como que seria uma das implementações que nós faríamos de árvore. Então, aqui é um desenho no papel, aqui é dentro do seu computador. Olha. Perceba, então, que agora seria um nó, a minha classe nodo. Ela teria, então, um apontador para a subárvore esquerda, um apontador para a subárvore direita, um campo item, que pode ser letra, como é esse caso, número, chinelo, parede, produto, que é esse cara aqui, e um apontador para o pai dele. Beleza, pessoal? Como, por exemplo, aqui o elemento B, ele tem um pai, que é o A. Esses nomes, essas nomenclaturas, são essas mesmas que nós estamos utilizando e vamos utilizar até o final do curso. Então perceba que o A, a gente vai chamar ele de raiz, por quê? Porque ele não tem pai. É como se a nossa árvore tivesse de cabeça para baixo, entenderam? Segue a mesma lógica da biologia e da vida cotidiana que a gente está acostumado, só que ao inverso. Então eu te pergunto, dado aquela nota que diz que tem que ser algo acíclico, quais dessas estruturas aqui não são árvores, pessoal? Então, ó, esse cara aqui, essa figura 1 não é árvore, porque forma um ciclo aqui, ó, vem aqui e faz esse retorno. Aqui também não é uma árvore, porque lá diz que ele tem que ser atingível, todos os nós dessa árvore. Então esse desenho da figura 3 também não configura como árvore. E a figura 2, ela não pode ser considerada como árvore, por quê? Porque fere o conceito onde eu só consigo atingir um determinado nó por um único caminho de arcos. Ou seja, se eu vier aqui ó, por C, F, I, eu cheguei em I. E se eu vier por C, G, I, eu também cheguei em I. Então isso não permite. Então isso não se configura como árvore, beleza? Então nenhuma dessas figuras que eu apresento para vocês aqui pode ser considerada como árvore. Vamos a algumas definições então diante disso. Então, pessoal, agora que nós temos em mente a imagem de uma árvore na nossa cabeça, nós podemos definir alguns termos. Um nó vai ser cada elemento dessa árvore, ou seja, cada bolinha dessa árvore é representado, é dito nó, beleza? O nó raiz, na verdade, ele é o topo da árvore, é aquele nó lá em cima que não tem pai, certo? Nós internos são aqueles nós que têm um ou mais filhos. Você vai ver na imagem que é como se ele estivesse no meio da árvore ali, tá? E os nós externos, ou folha, que nós chamamos, são aqueles nós que não têm filhos, é os que estão lá embaixo na sua árvore, beleza? Nós, irmãos, são aqueles nós que têm um mesmo pai em comum, beleza? E os nós ancestrais e descendentes,
quer dizer o seguinte, que se eu tenho dois nós aqui e ele tem um pai em comum, esse cara é um ancestral desses dois. Mas, por exemplo, se eu tiver um avô aqui em cima, que é avô comum desses dois caras aqui, eu posso dizer que esse avô aqui é ancestral desses dois de baixo. Eu vou te mostrar no exemplo, você vai entender. Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. A e B são ancestrais de D, E, G e H. Olha só, A e B são ancestral de todos esses caras aqui, ó. Como se fosse uma árvore genealógica, tá, gente? Então, ó, G, H, E e D, todos eles têm o mesmo ancestral em comum, que é B e A. É o que está sendo dito aqui. O elemento E, ele é descendente de A e de B. Concordo com você. Então, eu posso dizer que ele é filho de B e neto de A. Esse termo mesmo, ok? Posso falar que ele é sobrinho de C, tá tudo certo, não tem problema nenhum. D, G, H e F, ou seja, são esses caras aqui, ó, D, G, H e F, são os nós que são folha, ou seja, não tem nenhum filho. Ele é a última ponta da corda lá, ele é só as folhas da sua árvore. Agora, os nós internos são aqueles que possuem alguns filhos, ou um ou dois, beleza? Então são os nós internos, que são eles, ó, B é interno, E é interno, C é interno, F é interno? Não é interno porque não tem filho. A é interno? É, mas além de ser interno, ele é a raiz, porque a raiz é aquele que não tem nenhum ancestral acima dele, ou seja, ele é a raiz da sua árvore. Agora nós vamos ver o conceito de nível ou de profundidade. É um conceito bem simples, só que nós temos que diferenciar o que é nível de um nó e o que é o nível da árvore, beleza, pessoal? Então, o nível do nó nada mais é do que o comprimento dele, ou seja, quantos arcos ele gasta para chegar até a raiz, beleza? Eu vou te mostrar na imagem aqui. E o nível ou profundidade da árvore, aí é como se eu estivesse perguntando assim, qual é o nível máximo que você consegue achar nessa árvore? Então, o nível de uma árvore é o nível máximo, é a profundidade máxima que um nó pode ter. Tá joia? Para início de conversa, nós temos que convencionar que a profundidade do nó raiz é 1. É muito comum a gente errar e falar que é 0, tá, gente? Mas nós estamos convencionando que a profundidade do nó é 1. Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Qual é o nível de cada um desses nós? Eu até coloquei aqui do lado que é bem simples, ó. Esse aqui está no nível 1, todos esses aqui são do nível 2, todos esses aqui são do nível 3 e todas essas folhas aqui são nível 4. Ou seja, para mim chegar até lá em cima, eu tenho que passar por 4 níveis. Então, ó, 1, 2, 3. Só que o nível da raiz é 1, então vira 4, beleza? Então, aqui é nível 1, aqui é nível 2, nível 3, nível 4. Aí eu posso te perguntar, qual é o nível do nó G? Você vai falar, o nível 3, ó, 1, 2, 3, beleza? Eu costumo até contar de cima para baixo para não ter erro. 1, 2, 3, ok? Agora, qual que é o nível ou profundidade da árvore? Você vai olhar qual é o nível máximo. Então, o nível ou profundidade desta árvore é 4, beleza? Simples assim. Agora que nós já entendemos o que é esses vocabulários básicos de árvore, nós podemos então passar para as operações de árvore. O que seria isso? O que eu posso fazer numa árvore, numa estrutura de dados? Eu quero, por exemplo, guardar elementos ali dentro. Certo? Como eu estou guardando essas letras aí. Então, por exemplo, ó, suponha que chegou a letra J para ser armazenada nessa árvore. Aonde que ela vai ser colocada? Ou, por exemplo, o elemento G pediu para sair. Como que eu retiro ele? Entendeu? Então, são essas operações que eu vou mostrar para você como que funciona. Nós temos, então, 3 principais operações, que são elas. A consulta de um elemento. Você vai chegar aqui e falar assim, ó, o elemento J está aí dentro? Entenderam? É uma busca. É uma consulta. A outra operação básica é a de inserção, eu quero colocar um elemento, e uma outra seria a remoção, que é retirar um determinado elemento dessa estrutura de dados. Observação: as operações de inserção e remoção devem ser realizadas respeitando aquela premissa básica lá atrás, que quem está à direita é maior do que o vértice e quem está à esquerda é menor do que o vértice. Não esqueça disso, tá, gente? Então vamos lá. Uma consulta, como que funciona isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Na árvore binária abaixo, consultar os dados referenciados pelo nó de valor 3, ou seja, encontrar o valor 3. Olha como que ele faz. Ele vem aqui na raiz e pergunta, o 3 é maior ou menor que você, 4? Ele é menor. Se ele é menor,
eu vou para a subárvore à esquerda. Aqui, ó, é o que o algoritmo está falando. O nozinho, a bolinha dessa aqui que chegou agora, o 3 é maior ou menor que você? Ele é maior, então eu vou para a subárvore à direita. Por que garantidamente eu vou para a subárvore à direita, pessoal? Porque essa é a premissa, que quem está na direita é maior do que o vértice. E quem está na esquerda é menor do que o vértice. Então continua a minha pesquisa. Ô bolinha, você é maior ou menor que o 3? Eu não sou nem maior nem menor, sou ele. Então encontrei. Retorno o 3. Beleza, pessoal? Entenderam o mecanismo de consulta? É só isso. Você vai nó por nó perguntando se é maior ou menor. Se é maior, desce para a direita, se é menor, desce para a esquerda. Vamos fazer uma consulta aqui que eu não encontro um elemento lá dentro. Então, olha só, vou procurar pela bolinha 9. O 4, você é maior ou menor que o 9? Eu sou menor, então eu desço para a direita. O 9 é maior ou menor que o 6? É maior, então eu desço para a direita. O 9 é maior ou menor do que o 7? É maior, então ele deveria estar aqui, mas eu não encontrei. Beleza? Porém, se ele estivesse, ele estaria nesse lugar aí. Próxima operação, operação de inserção. Essa operação, ela identifica a posição correta e aí sim ele faz a inserção, ok? Portanto, então, para fazer a inserção de um elemento na árvore, eu preciso, de antemão, consultar aonde esse elemento estaria. Como eu fiz aqui atrás, ó. Suponha que eu quisesse inserir o 9. Então, para inserir o 9, eu tenho que saber aonde que ele estaria, aonde que é o local dele estar. Então, ó, se eu for inserir o nó 14, olha onde que ele vai ser inserido. Vamos voltar aqui, ó. O 14, onde que ele entra aqui, pessoal? 14 é maior ou menor que 10? É maior, então ele vem para cá. É maior ou menor que 16? É menor, então vem para cá. É maior ou menor que o 12? É maior, então ele vem para cá. Só que ele não está aqui. É isso que você está fazendo. Você está perguntando onde está o 14? Olha, ele não está aqui, mas se ele tivesse, ele estaria aqui. Então é aqui que eu vou colocar ele. Entenderam? Agora, o 15 chegou. Onde que eu vou colocar o 15? A mesma coisa. Aonde que o 15 estaria, a árvore? Então vamos lá. Ele é maior ou menor que o 10? É maior, vem para cá. É maior ou menor que o 16? É menor, vem para cá. É maior ou menor que 12? É maior, vem para cá. É maior ou menor que o 14? Vem para cá. Então ele estaria aqui. Como ele não está, eu posso inseri-lo nessa posição. Então eu coloquei ele aqui, beleza? Agora vamos fazer o contrário, pessoal. Vamos inserir o 15, depois o 14. Olha só como que vai ficar. O 15, pessoal, para mim inserir ele é maior que 10, menor que 16, maior que 12. Coloquei ele aqui. Agora o 14 chegou. 14 é maior que 10, 14 é menor que 16, 14 é maior do que 12, 14 é menor do que 15. Olha só como que ficou. Então perceba que o exemplo 1, o desenho dele é diferente do exemplo 2. Então você pode falar assim, coloca o elemento 14 depois o 15. Ou põe o 15 e põe o 14. Não faz diferença. Não, faz muita diferença. É o que está sendo dito aqui, ó. A ordem que os valores são inseridos na árvore, ela tem muita relevância. Ele impacta diretamente na sua estrutura. Ok, pessoal? Isso é tão importante que esse exemplo aqui, eu quero te mostrar isso. Vamos lá. Construir uma árvore binária a partir da seguinte lista de valores, ou seja, nessa ordem aqui. Você vai inserir o 4, depois o 1, depois o 6 e assim por diante. Então vamos lá, onde que eu vou pôr o 4 aqui, pessoal? Não tem ninguém, ele é a raiz, beleza? Acabou. Agora eu vou colocar o 1. O 1 é maior ou menor que o 4? É menor, então ele vai entrar aqui. Agora chegou o 6, eu volto aqui, né? 6 é maior ou menor que 4? É maior, então eu coloco ele aqui. Agora chegou o 5. 5 é maior ou menor que 4? É maior que 4, então vem para cá. E é menor do que 6, ele vai entrar aqui. Chegou agora o 3. 3 é maior que 4? Não, é menor, então vem para cá. É maior ou menor que 1? É maior, então ele vem para cá. Beleza? Olha só que está formando uma árvore bacaninha aí, bem distribuída, beleza? Agora chegou o 2. 2 é maior ou menor que 4? É menor. 2 é maior ou menor que 1? É maior. E ele é menor que o 3, então ele vai entrar aqui, ó. Pronto, coloquei ele aí. O 7 é maior que 4, é maior que o 6, aqui é o lugar dele. Tá claro, pessoal? Se eu te pedir um exercício, insira para mim uma outra ordem aqui, você vai conseguir inserir, não vai? Só você olhar, coloca o cara e verifica, ele é maior ou menor. E eu vou descendo, se for maior vai para a direita, se for menor vai para a esquerda. Então, como exercício, eu deixo para você treinar esse mecanismo de inserção com a seguinte ordem: 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7.
e aí você vai ver que vai dar um desenho diferente desse aqui, tá joia? Mas tente fazer aí. Agora um exemplo interessante aí para você raciocinar depois. Construa agora com essa sequência de inserção. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ou seja, faça a inserção aí, você vai ver o desenho que vai dar. Aí eu vou te pedir para pensar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa ordem de inserção. O que impactou? E aí você pode comentar a sua resposta para mim, talvez aí nos comentários, para a gente fazer uma discussão legal. Beleza? Então agora nós vamos para a terceira operação, que é a operação de remoção. E aí eu vou te pedir um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos ter que raciocinar um pouquinho mais. Existem 3 casos para você remover um cara. O primeiro caso, que é o mais simples dele, é quando você quer remover um elemento que não tem filho nenhum. Então você vai lá e remove ele, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, você tem o segundo caso, quando ele tem pelo menos um filho. Aí você tem que pensar um pouquinho mais, o que vai acontecer. E o caso 3 é quando ele tem 2 filhos ou mais. Então, eu tenho uma determinada bolinha e eu quero excluir ela. O que vai acontecer? Será que um dos filhos vai assumir o lugar? Será que vai ficar um buraco ali? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos para o primeiro caso. Quando eu quero remover uma bolinha que não tem filho nenhum. Como por exemplo aqui, ó, quero remover o elemento 11. Tem que fazer alguma coisa, gente? Nada, eu simplesmente tiro ele de lá. Ó. Pronto, ela vai ficar dessa forma aqui. Beleza? Apaguei ela. Lembra que as operações não podem ferir o nosso conceito primário? Que é, eu não posso, ao tirar um cara, deixar a minha árvore meio que capenga ali com um elemento maior do que o outro do lado esquerdo. Não posso. Então, por isso que eu estou te ensinando esses 3 casos. O primeiro caso é o mais simples, que não tem filho nenhum, como é o caso do 11, eu simplesmente removo ele e está tudo certo. A minha árvore não está com nenhuma incoerência, ok? Agora o caso 2, quando eu quero remover um nó que ele tem um filho. Então, esse é um caso também simples. Se eu removo o 12 aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu sou um pai e eu tenho um filho e eu fui excluído dessa brincadeira, o meu filho assume o meu lugar. É isso, tá joia? Então, olha só, eu vou remover o 12 e vou subir com o 11 para o lugar dele. A pergunta é, está coerente depois dessa remoção? O que significa coerente? Depois aqui, ó, o 16 e o 11 estão ok? Sim, porque o 11 é menor do que o 16, então ele está à esquerda do 16. Então está tudo ok. Então por isso que a regra é, você simplesmente remove o 12 e coloca o filho no lugar do pai. Acabou. Agora a gente chega no caso 3, que é onde eu quero remover um elemento igual o 4 aqui, por exemplo, e ele tem 2 ou mais filhos. E aí o que a regra me fala? Que eu posso substituir esse elemento pelo seu antecessor, que nesse caso é o 3, ou seu sucessor, que é o 7. Tá claro, pessoal? Então, pessoal, nesse caso eu posso escolher substituir o 4, primeiro eu removo ele, né? Tanto pelo 3 ou pelo 7. Olha como que vai ficar. Eu vou substituir ele pelo seu sucessor, que nesse caso é o 7. Ficou coerente? Vamos ver aqui. 7. Todo mundo que está à direita de 7 é maior do que ele? É, tá ok. Todo mundo que está à esquerda de 7 é menor do que ele? É, então ficou ok. Por isso que essa regra é válida. Se eu tivesse colocado o 3 aqui, pessoal, ao invés do sucessor, o antecessor, será que daria certo? O teorema está dizendo que sim. Então vamos ver? 3 está aqui. Então eu vejo, todo mundo que está à direita de 3, que é os 8, 9 e o 7 que estaria aqui, é maior do que 3. E todo mundo que está do lado esquerdo, que é o 2 e 1, seria menor que o 3. Também funcionaria corretamente. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu posso fazer tudo isso novamente sem ter a representação dos números ou das letras ou de qualquer coisa. Exatamente para me ver se você entendeu o que é esse mecanismo de antecessor e sucessor. Beleza? Vamos ver isso aqui agora? Aí você pode falar, pô, professor, agora ficou difícil, hein? Eu não sei quem é quem. Sabe sim. Eu não preciso saber qual é o valor dessa bolinha aqui para saber que ela é maior do que essa. Eu não preciso saber o valor dessa daqui para saber que ela é menor do que essa e maior do que essa. Ah, professor, mas como é que você sabe que esse cara aqui é maior do que esse? Uai, se ele está à direita desse cara, ele é maior do que esse cara aqui. Ah, mas ele está à esquerda desse, tudo bem, mas esse cara aqui também é maior que esse. Basta você voltar aqui se você tiver em dúvida. Ó, o 12 é maior do que o 10. Perceba que se ele está à direita, ou seja, se eu traçar uma linha aqui, ó, todo mundo que está à direita é maior do que esse cara aqui.
Tá certo, pessoal? Então agora vamos lá. Ó. Suponha que você agora não saiba os conteúdos e você quer agora eliminar, retirar a raiz dessa árvore. Como que a gente faz? A teoria nos fala o seguinte, olha, ele tem mais de 2 filhos, então pode ser o antecessor ou o sucessor que vai substituir ele. Mas a pergunta é, quem é o antecessor desse cara e quem é o sucessor desse cara? Principalmente quando eu não tenho números associados, letras associadas. Você vai ter que fazer essa análise que eu acabei de fazer. Por isso que eu retirei os números para você começar agora a raciocinar em cima da teoria. Então, quem é o antecessor de um nó? O antecessor de um nó x é o nó y, tal que o valor de y, ou seja, a chave y, é o maior valor menor que a chave x. Eu costumo brincar que é o maior dentre aqueles que são menores que ele. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, olha só, quem é o antecessor dessa bolinha vermelha? O antecessor dela é o maior valor dentre aqueles que são menores. Então, vamos por partes. Quem são menores do que bolinha vermelha? Os menores são esses caras aqui, como se eu traçasse uma linha aqui no meio. Então, todo mundo que ficar à esquerda é menor do que a bolinha vermelha. Então, eu tracejei aqui, ó. Esses caras aqui, todos eles são menores do que a bolinha vermelha. Quem é o maior entre eles, pessoal? O maior entre eles é o que vai estar mais à direita, você concorda comigo? Porque, ó, vamos supor que aqui seja o valor 4. Então, esse aqui poderia ser o 8, que está à direita dele, esse aqui poderia ser o 9. Então, é o maior dentre os menores. Então, nesse caso, é esse cara aqui. Então, essa bolinha pode substituir essa bolinha vermelha. Beleza, pessoal? Porque esse é o antecessor desse elemento. Da mesma forma, nós podemos analisar quem é o sucessor da bolinha vermelha. A teoria nos diz que o sucessor de um nó x é um nó y, tal que o valor de y é menor dentre aqueles que são maiores. É isso. Ou seja, então, menor dentre os maiores. Vamos ver de novo? Aqui agora, então, da mesma forma, o sucessor é o menor dentre os maiores. Quem são maiores que a bolinha vermelha? São todos esses que eu circulei aqui de verde, certo? Quem é o menor dentre eles? O menor dentre eles é o que está mais à esquerda, que é esse valor aqui. Beleza? Então, tanto eu substituir a bolinha vermelha pelo sucessor, que é esse cara, ou pelo antecessor, também vai funcionar. E aí, então, só para exemplificar, eu vou substituir ele pelo antecessor. E vou colocar agora os números para você ver como que funcionou. Eu tirei os números, fiz a remoção e vou colocar de novo para você ver se a gente feriu algum conceito de árvore. Então, olha só. Eu estava desse jeito, então eu vou colocar o 9 no lugar dele. Te pergunto, será que o 9 realmente é um antecessor de 10? Se você pensar no 9 e 10, é claro, fica fácil. Mas olha só, esses aqui são os menores que 10, o maior deles é o 9. É sempre o que está mais à direita, ou seja, é o maior dentre os menores. E aí eu substituí ele, ó, coloquei ele aqui no lugar do 10. Será que continua funcionando? Parece que sim, né? Todo mundo que está à direita é maior que 9, todo mundo que está à esquerda é menor do que 9. Viu então, pessoal, que essa regra aqui sempre vai funcionar? O detalhe é você entender e conseguir identificar quem é o sucessor e quem é o antecessor, beleza? Então agora é a sua vez. Como exercício eu deixo essa árvore binária para você. Então você vai pegar essa árvore binária e vai retirar o elemento f e fazer o desenho de como ela vai ficar. Depois você pega essa árvore original de novo, tá, gente? Retira o b e faz o desenho de como ela vai ficar. E depois, por fim, você pega essa árvore original de novo e retira o elemento a e faz o desenho. Exatamente para você treinar cada um desses casos que eu acabei de te mostrar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.